Então já estamos gravando, mais uma vez boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da semana. Só retomando o que eu estava conversando com os senhores agora há pouco, na semana passada você teve a formativa, na quinta-feira, né, que você já teve o feedback nela, ainda tem prazo, se eu não estou enganado, ou até hoje, uma coisa assim, não me lembro, enfim, porque a faculdade fica criando umas regras. Mas, de qualquer forma, tem a atividade que vocês realizaram na quinta-feira e na quarta-feira nós estudamos, finalizamos o material que foi disponibilizado sobre sentença e coisa julgada. Tá? Então, só para que você entenda, nós já estamos chegando na época de prova, né? Estamos muito próximos das nossas avaliações. Eu não me lembro agora certinho a data, mas eu acho que rapidamente, André, você tem aí a data da prova? É daqui 15 dias? Confirma para mim aí, por favor. Até para que eu possa. Eu tenho essa informação aqui, mas daí que às vezes acaba vindo mais rápido por vocês. Então, enquanto o André coloca isso para nós, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o plano de ensino. Tenho o plano de ensino. Nós temos a prova dia 16 de setembro. 16 de setembro nós temos prova bimestral. Então, nós temos aula de hoje. Nossa, que coisa maravilhosa! Semana que vem, só para que eu me organize, vocês têm prova já desde segunda-feira? Ou ela começa no dia 16 com a minha prova? Alguém me informa isso, por favor? Começa dia 14. Começa dia 14, Raquel, que cortou. Isso, começa dia 14 as provas, as nossas, pelo menos. Não, então vai ser uma regra geral. Então, hoje e amanhã são nossas últimas aulas. Por isso que a Natália, então, estava desesperada, pedindo para que cedessem para ela uma aula essa semana para vocês, para ficar uma noite toda com vocês. Deve ser por isso, então, porque a prova é semana que vem. Parece que ela vai pegar uma aula da Renata, não sei o que ela vai fazer com vocês aí. Bom, de qualquer forma, nós temos aula de hoje e temos aula de amanhã. Então, só para que você não entenda, né, assim, não tenha essa impressão do tipo, nossa, estamos muito, muito atrasados. Nós tivemos que fazer uma revisão logo no início, não foi possível já começar de cara com o conteúdo, né? Então, agora nós já estamos no conteúdo, então a gente vai conseguir adentrar algumas coisas. Então, o primeiro material específico sobre o nosso conteúdo, ele já foi vencido. Então, hoje nós vamos começar a tratar sobre aquele material que você recebeu, aquele material de mais 100 páginas, que é aquele material de apoio que foi disponibilizado para você na semana passada, tá? Então, caso você já tenha ele aberto, nós vamos começar a conversar hoje sobre a teoria geral dos recursos. Então, eu peço que você tenha ele em mãos, até para que você faça o acompanhamento, grife as partes que são indicadas para vocês grifarem, tá? Faça aí o devido acompanhamento de tudo isso. E também peço que você anote eventuais informações que eu for passando por meio do nosso encontro, da nossa aula. Sobre a prova da semana que vem, para que isso fique bem claro, né? Eu tentei, na formativa de vocês, eu preciso informar isso o quanto antes, porque semana que vem a gente não vai conseguir se falar, por conta das provas. Eu tentei montar a formativa de vocês dentro do Moodle, que você sabe que o Moodle mudou o layout e tal, e eu não consegui. Não encontrei o lugar, enfim, por isso que eu fiz no Google Forms. Lá no Google, numa parte do Google que tem lá como gerar uma avaliação. Se eu conseguir, a prova será, né, no Moodle, dentro da plataforma Moodle. Se eu não conseguir, será colocado um link, assim como aconteceu com a formativa. Para você realizar esse link, você vai ser encaminhado para as questões e resolver assim como você resolveu a formativa, tá bom? Então, ou será da maneira como vocês fizeram a formativa de vocês, ou as questões serão colocadas no Moodle. Beleza? Só para que isso fique bem claro
diante de vocês. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês o material. Se você está acompanhando pelo celular, é muito provável que a tela deixe muito pequeno aquilo que nós estamos estudando. Então, é interessante que você tenha esse material impresso ou que você só me ouça e acompanhe vendo esse material, enfim. Mas, de qualquer forma, ele está sendo aqui projetado, colocado para você. Certo? Então, vamos começar a nossa conversa em torno desse material. Bom, pessoal, alguns pontos que são importantes para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Quando a gente fala, nós estamos falando sobre recursos e existe uma parte introdutória e essa parte introdutória ela faz uma diferença para vocês. E não é nenhuma novidade aquilo que é trazido por meio dessa primeira parte do material. Nenhuma novidade. Porque nós já falamos que as decisões judiciais, os pronunciamentos judiciais, eles podem ser questionados pela via recursal, mas também existem outras formas de questionamento das decisões judiciais. Nós já conversamos sobre algumas delas. Quando nós falamos, por exemplo, sobre querela nulitatis, sobre ação rescisória, nós já falamos sobre isso. Então, isso já foi objeto dos nossos estudos. Então, você sabe que um pronunciamento judicial, uma decisão, ela pode ser questionada de maneiras várias. E recurso é uma das formas de questionar decisões judiciais. Bom, entre as formas de questionar as decisões judiciais, nós temos recursos e as chamadas ações autônomas de impugnação. E, para isso, a gente tem aqui que fazer o seguinte destaque, né, em torno dessa parte do material. Então, dentre as espécies, mecanismos ou remédios contra as decisões judiciais, né, nós temos os recursos e temos também as ações autônomas de impugnação. Então, existem duas formas básicas de nós questionarmos uma decisão judicial, um pronunciamento judicial. Ou ele será por um recurso ou será pelas chamadas ações autônomas de impugnação. Entre as ações autônomas de impugnação, nós temos aquilo que já estudamos: ação rescisória, querela nulitatis, aquele questionamento de constitucionalidade. Nós conversamos tudo isso na aula passada. E tem aqui a chamada reclamação, que nós não conversamos sobre reclamação. Ela vai ser verificada no final do nosso semestre. Então, mas a reclamação, ela não deixa de ser uma possibilidade. E os recursos, o artigo 994 do CPC, apelação, agravo, enfim, todas as modalidades recursais existentes. Mas o que efetivamente é recurso, já que esse é o nosso objeto de estudo, né? Onde que os recursos entram? Como que eu posso considerar recurso, né? Recurso é remédio idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão. Muita atenção nisso. Recurso é remédio para ensejar, e aqui você tem que deixar isso com lantejoula, dentro do mesmo processo. O recurso, ele é via de questionamento das decisões judiciais no mesmo processo. E essa será a principal diferença que nós temos entre ações autônomas de impugnação e o recurso propriamente dito. Porque enquanto o recurso questiona aquela decisão no mesmo processo em que a decisão foi proferida, as ações autônomas representam um processo novo. Uma nova petição inicial, uma nova distribuição, enfim. E vão questionar um pronunciamento feito em outro processo. Então, aqui um ponto crucial da diferença entre recursos e ações autônomas de impugnação. E note que esse conceito que eu coloco para vocês, ele nos fala qual é a função do recurso. E eu vou colocar aqui para você no chat. Qual função nós podemos atribuir aos recursos, né? O que nós podemos colocar sobre eles? Então, os recursos, eles possuem função de reforma, invalidação
esclarecimento e integração. Então, a regra básica da função recursal, e também é importante que você tenha isso anotado, é que o recurso ele serve para reforma, invalidação, esclarecimento ou até mesmo a integração da decisão que se impugna. Vamos entender o que é cada uma delas. O que é reformar a decisão? A gente fala que a decisão foi reformada quando o tribunal modifica a decisão, muda o entendimento que estava valendo até então. Então, é uma situação de reforma, preste muita atenção, quando um juiz julga procedente o processo, ou seja, julga a favor do autor, e por meio do recurso, o tribunal reforma a decisão, julgando improcedente. Então, a reforma é a mudança do entendimento. É um novo pronunciamento que modifica o entendimento anterior. Tá? Isso é reforma. Isso é reforma da decisão. É invalidação. O que é invalidação? É quando o tribunal invalida, anula a decisão. Ok? Nós temos, então, reforma com a mudança da decisão e a invalidação com a anulação da decisão, quando o tribunal torna a decisão sem efeito, anula, como se ele cancelasse a decisão, sabe? E qual é o efeito imediato que nós podemos identificar diante de uma situação como essa? Tá? Primeira situação que nós temos, primeiro efeito que nós temos. Na reforma, o tribunal vai proferir a nova decisão e está tudo certo. Na invalidação, o tribunal, via de regra, anula a decisão e devolve o processo para que o juiz julgue de novo. Então, dois pontos muito importantes, tá? E diferentes. Na reforma, o tribunal profere a nova decisão, uma decisão substitutiva, certo? Então, temos aqui efetivamente uma decisão substitutiva, e na invalidação, o tribunal anula a decisão e, via de regra, devolve o processo para que o juiz que julgou, que proferiu a decisão invalidada, que proferiu a decisão anulada, julgue de novo, e agora é certo. Normalmente, essa anulação vem com um puxão de orelha, porque aqui nós estamos diante de uma circunstância em que o juiz errou. Ele cometeu um erro, e um erro tão grave que a decisão foi anulada. Com isso, nós podemos verificar dois argumentos recursais. E eu vou colocar aqui no chat, e é muito importante que você anote. Dois argumentos recursais. Nós temos error in iudicando e error in procedendo. Error in iudicando ou também error in procedendo. Qual que é a diferença entre error in iudicando e error in procedendo? Error in iudicando é o que nós chamamos de erro de julgamento, ou seja, questiona-se a interpretação dada ao caso. Questiona-se a maneira como o juiz aplicou o direito no caso concreto. Então, aqui eu não concordo com a decisão. No erro em procedendo, isso a gente vai chamar de erro de procedimento. Ou seja, evidencia uma nulidade. Algum aspecto procedimental não foi respeitado. Por isso, a decisão precisa ser proferida novamente. Acabei de jogar isso para você aí no chat. Anota isso, porque isso é muito, muito, muito importante. Quando nós estamos falando de via recursal, de aspecto recursal, nós precisamos compreender
que existe o chamado erro in iudicando ou erro in procedendo. Sempre que se faz um recurso, nós temos um desses dois argumentos. Ou eu aponto como base do meu questionamento sobre a decisão um erro de julgamento, ou eu indico um erro de procedimento. Ou eu falo, o juiz julgou mal, porque ele interpretou mal a lei. Então eu quero que o tribunal dê nova interpretação. O juiz entendeu que não cabe dano moral, e isso é um absurdo. Porque se fosse ele, caberia. Então é esse tipo de questionamento no erro in iudicando. O juiz julgou mal. Eu não concordo com a decisão que ele proferiu. Ela é absurda. É completamente descontextualizado da realidade. Ela ignora todo o prejuízo que a parte sofreu. Isso é erro de julgamento. E o que é erro de procedimento? O réu não foi citado, tem nulidades. O juiz fez uma sentença, mas ele não colocou a fundamentação na sentença. A sentença é nula. Então, o erro in procedendo, ele existe sobre nulidades processuais. E o erro de judicando é um erro da maneira como o magistrado julgou aquele processo. Por que eu tenho que saber isso? Porque se eu alego erro de julgamento, o meu pedido recursal será a reforma da decisão. Porque eu digo o seguinte, o juiz errou ao julgar, julgou mal. Então, o tribunal reforme a decisão do juiz, mude a decisão dele. Agora, se eu sustento durante o meu recurso erro de procedimento, então meu pedido não é reforma, o meu pedido é a invalidação da decisão. Então, a ideia, quando eu tenho erro de procedimento, é que o tribunal anule a decisão proferida pelo juiz, para que o juiz julgue de novo. Tá? Então, anotando aqui de novo, quando eu tenho erro de julgamento, pede-se a reforma. Quando tem erro de procedimento, pede-se a invalidação. Então, também é muito importante nós compreendermos essa distinção terminológica. Erro de julgamento, eu peço a reforma, e erro de procedimento, eu peço a invalidação da decisão. Além disso, o recurso ele pode ter por objetivo esclarecimento ou integração. Aqui é quando a decisão, não é que eu não concordo com ela, é que ela está confusa. Ela está meio zoneada, tá uma bagunça. Então, eu só quero que o juiz esclareça para mim algumas coisas que eu não consegui entender muito bem. Então, aqui eu não estou pedindo para ninguém julgar de novo, eu só quero esclarecimento. Eu só quero sanar as dúvidas que eu tenho. E integrar é realmente fazer uma ligação entre tudo aquilo que está sendo julgado. Relacionar a decisão para que ela possa ser compreendida da maneira adequada. Então, esses dois últimos objetivos, né, que nós temos, ou essas duas últimas funções de esclarecimento ou de integração, elas estão atreladas à compreensão completa da decisão proferida e não necessariamente a sua mudança. Às vezes eu só quero ser esclarecido, eu só quero compreender todo o contexto, mas não que eu queira que mude, que altere alguma coisa. Tá? Então, muito cuidado, isso acaba sendo bastante cobrado. O recurso ele vai ter por fundamento erro de procedimento ou erro de julgamento. Se for erro de procedimento, estamos diante de uma nulidade. Estando diante de uma nulidade, nós vamos pedir a invalidação da decisão. Então, o tribunal devolve o processo para que o juiz julgue de novo, o mesmo juiz. Agora, se nós estamos diante de um erro de julgamento, eu entendo que o juiz julgou mal, que ele não aplicou a lei ao caso concreto da maneira adequada, então eu peço que o tribunal reforme a decisão, promova ali uma nova decisão. Pergunta boa de exame, de ordem e tudo mais. É possível que em casos de erro de procedimento, erro in procedendo, o tribunal profira uma decisão substitutiva em vez de anular e devolver o processo para que o juiz julgue novamente? Entendeu a pergunta? Então, pela lógica, se o recurso faz o processo ir ao tribunal, porque se alega ali alguma nulidade, então o processo volta e o juiz tem que julgar de novo, porque a decisão dele vai ser anulada. A pergunta é: o tribunal, recebendo o recurso e reconhecendo aquela nulidade, anulando a decisão, invalidando a decisão,
ele pode proferir uma decisão substitutiva, em vez de devolver para o juiz julgar de novo? Pode, e a resposta é sim. Alguém tem uma pergunta? Eu respondi que pode, professor. Ah, tá, beleza. Pode, e tem uma justificativa. Isso tem um nome. É teoria da causa madura. O que é teoria da causa madura? Pode o tribunal, após invalidar a decisão, se ele entender que o processo encontra-se maduro para ser julgado, o tribunal pode julgar mesmo o processo. E aí o juiz não vai voltar para o juiz julgar de novo. O próprio tribunal invalida e já julga o processo. Isso gera uma celeridade e uma economia muito grande. Tá? Mas para isso acontecer, nós teremos a aplicação da teoria da causa madura. Isso é comum? Não. Não, porque o tribunal, assim como o juiz, eles querem se livrar dos processos, né? Não querem ficar trazendo sobre eles mais processos para julgar. Então é muito mais fácil você devolver para o outro julgado que você mesmo proferir ali uma decisão. Mas isso é possível. Nós temos algumas situações que inviabilizam a aplicação da teoria da causa madura. Exemplo, se verificou-se uma nulidade porque o juiz não autorizou a produção de uma prova. Então, vamos pensar que a parte requeriu que fosse realizada a prova pericial naquele processo e o juiz negou. O tribunal entendeu que essa negativa ela foi ilícita, então ele anula tudo após essa negativa e faz o processo voltar para o juiz para ser feita a prova pericial. Nesse caso, não tem como o tribunal julgar, porque aquela prova não existe ainda no processo. Então, aqui é um exemplo de que o processo não estaria maduro para julgamento. Mas, invalidando a sentença, seja por qual motivo, e o processo tendo todos os subsídios para ser julgado, o tribunal poderia sim aplicar a teoria da causa madura e efetivamente julgar, invalidando a decisão, mas sem devolver para que o juiz profira uma nova decisão. Ele profere, o próprio tribunal profere a decisão substitutiva. Tá bom? Aqui alguns pontos muito importantes sobre essa primeira parte do que a gente vai chamar de teoria, né? Da teoria geral dos recursos. Quando a gente fala propriamente de recurso, nós estamos falando dos artigos compreendidos do conteúdo compreendido entre os artigos 994 e 1044. Esse é o nosso objeto de estudo de agora em diante. Artigo 994 em seguida, tá? E aqui nós temos toda a previsão recursal, que nós estudaremos recurso por recurso, tá bom? Bom, recurso. Recurso é uma extensão da demanda, ele faz com que a demanda continue, porque como o recurso impede o trânsito em julgado, lembra disso? O trânsito em julgado vai acontecer se não houver recurso. Agora, se o recurso for interposto, e o verbo que você vai usar é interpor, isso vai gerar o prolongamento da lide, a extensão da lide. Não haverá trânsito em julgado naquele momento, o processo vai continuar. Mas, diante disso, nós precisamos pensar nos princípios esses que regem toda a teoria geral dos recursos. Claro que eu não vou ficar lendo aqui as páginas, mesmo porque esse material foi disponibilizado para que você leia esse conteúdo, né? Mas vamos aqui colocar algumas coisas que são importantes. Destaquei para vocês os princípios recursais principais para nós estudarmos, né? Então, quais são os princípios recursais mais importantes que devem ser objeto da nossa atenção? O primeiro deles é o princípio da legalidade e taxatividade. Segundo, da singularidade. Depois nós temos o princípio da fungibilidade, voluntariedade, proibição da reformatio impégios, dialeticidade e sanabilidade dos vícios processuais no âmbito recursal. Então, nós vamos conversar sobre esses princípios recursais. O nosso objetivo é tratar dos princípios recursais. Talvez a gente consiga ver todos eles hoje. Mas vamos com uma tranquilidade. Se você
tropeçar aí no meio do caminho, você tem que me falar, tá bom? Primeiro recurso que nós temos, facílimo, você vai observar que os princípios recursais, eles são simples, um ou outro vai ter uma peculiaridade, talvez uma dificuldadezinha mais chata, mas princípios recursais acaba sendo uma matéria bem tranquila. Primeiro princípio que nós temos é o princípio da legalidade, taxatividade, ou alguns vão chamar de tipicidade. Tá? O que isso significa? Princípio da legalidade. Recurso só é recurso se criado por lei. Só lei e lei federal cria recurso. Então, quando a gente fala de princípio da legalidade, taxatividade, nós estamos reconhecendo que somente lei federal é apta, competente para criar recursos. Então, uma resolução não pode criar recurso, uma portaria não pode criar recurso, lei complementar não cria recurso, é lei ordinária federal que vai criar recurso. Então, isso é princípio da legalidade. Então, precisamos identificar as palavras, né? Princípio da legalidade reconhece que somente lei cria recurso. Atrelado ao princípio da legalidade, nós temos o princípio da taxatividade, que também pode ser chamado de tipicidade. Tá? O que é isso? Só é recurso aquilo que expressamente está identificado como recurso. São princípios conjuntos, atrelados. O da legalidade reconhece que o recurso só pode ser criado por lei federal, e o da taxatividade diz o seguinte, que os recursos são aqueles identificados em um rol taxativo. Então, se eu abro o artigo 994, né, então se eu, por alguma curiosidade, vou lá e abro o artigo 994 do Código de Processo Civil, eu tenho lá a fala de quais são os recursos existentes. Ele vai me dizer, são recursos. E nós temos incisos. Esses incisos identificando quais os recursos nós temos. Aqueles são os recursos que nós temos. O rol do 994 não é um rol exemplificativo. É um rol taxativo. Só é recurso aquilo que a lei chama de recurso. Recurso é expresso, não existe recurso presumido. Quando a gente fala de taxatividade ou tipicidade, se isso te ajudar, lembra da ideia da tipicidade no âmbito do direito penal, que só é crime, princípio da tipicidade penal. Só é crime aquilo que é previsto no tipo penal. Não é? Só é recurso aquilo que é previsto no tipo civil, no artigo, no código, na lei federal de natureza civil. Quando a lei federal de natureza civil identifica alguns recursos, esses são os recursos e ponto final. Ah, professor, quer dizer que só existe recurso civil no artigo 994? Não. O que eu quero dizer é que só existe recurso civil quando ele for criado por lei e expressamente criado como recurso. Se eu abro a lei dos juizados especiais, a lei 9.099 de 95, ela prevê um recurso que não está no 994, que é chamado de recurso inominado. Recurso inominado é como se fosse a apelação nos juizados especiais. Inclusive, a estrutura é a mesma, só mudaram o nome por uma idiotice, inclusive. Mas chamaram com outro nome. Se você abre o artigo 994 e olha todos os incisos, você não encontra lá recurso inominado. Mas ele existe como recurso civil? Existe. Está na lei dos juizados. A lei dos juizados é uma lei federal? É. Prevê ele expressamente? Prevê. Então está certo. Respeitou o princípio da legalidade, porque foi uma lei federal que criou, e respeitou o princípio da taxatividade ou tipicidade, que existe uma previsão específica nesse sentido. Tudo bem? Tudo certo com legalidade, taxatividade e tipicidade? Legalidade, o recurso ele é sempre criado por lei federal. Taxatividade ou tipicidade, o recurso ele é sempre identificado de maneira expressa, previsto de maneira expressa. Tá? Muito cuidado. Legalidade e taxatividade não são sinônimos, eles são princípios relacionados. Agora, taxatividade e tipicidade são sinônimos.
Por isso que aqui, ó, olha o meu cursor, a gente tem legalidade e taxatividade, e aqui a gente tem legalidade ou tipicidade. Então, aqui, tipicidade substituindo a ideia da taxatividade. Beleza? Tudo bem até aqui? Estão caminhando? Alguma dúvida até o momento? Me responda aí, criaturas. Está tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza, muito bem. Vamos seguir. Próximo, princípio da singularidade recursal. A ideia da singularidade é que o recurso é um procedimento singular. E o que isso significa? Cada recurso tem uma hipótese de cabimento. Então, pela singularidade, cada situação tem um tipo de recurso específico. Diante de uma única situação, eu não vou ter vários recursos possíveis. Não. Cada recurso tem a sua utilização bem precisa, bem delimitada. Então, isso é ser singular. Tá? Cada recurso serve para coisas bastante específicas, para as coisas identificadas, singularizadas. Então, eu coloco aqui para você, né? Para cada tipo de decisão judicial, caberá um único recurso. E aí tem uma identificação doutrinária também, para que você tenha esse aprofundamento teórico. A única exceção que a doutrina coloca para a singularidade é a hipótese da interposição simultânea do recurso especial e do recurso extraordinário, que é o artigo 1031 que a gente vai estudar. Quando a gente vai terminando os recursos, nós vamos estudar recurso especial e recurso extraordinário, e como que isso vai funcionar, né? Quando eu tenho uma decisão proferida pelo TJ, em segundo grau, e acontece alguma coisa ali que eu não concordo, dependendo da situação que aconteça, eu consigo levar esse processo, eu interponho dois recursos. Recurso especial, que é o recurso interposto para que o processo vá ao STJ, e recurso extraordinário, que é o recurso para levar o processo ao STF. Ah, professor, mas não interponho um de cada vez? Não, eu interponho os dois no mesmo tempo. E como que eles serão julgados? A gente vai ver isso. Primeiro o processo vai para o STJ, depois de julgado no STJ, o STJ manda para o STF. Tá? Esse é o caminho que vai ter quando eu tenho interposição simultânea. Os dois recursos interpostos no mesmo momento. Mas, jovens, por mais que a doutrina coloque, algumas doutrinas, não todas, tá? Que isso é exceção à singularidade, eu peço licença para discordar dessa previsão. Porque mesmo no caso de interposição simultânea, a hipótese de cabimento do recurso especial é diferente da hipótese de cabimento do recurso extraordinário. Então, só para que você entenda, claro que eu vou explicar agora de uma maneira muito simples, porque nós não chegamos ainda nessa discussão. Mas nós teríamos que ter uma decisão que possui, ao mesmo tempo, uma inconstitucionalidade e também uma ilegalidade. A mesma decisão, o acórdão lá do TJ do Paraná, ela viola a lei e viola a Constituição. Então, aí eu vou interpor simultaneamente os dois recursos. Mas o recurso extraordinário só vai questionar a inconstitucionalidade. E o recurso especial só vai questionar a ilegalidade. Então, eles continuam sendo singulares, continuam sendo específicos, tá? Então, aqui fica a minha crítica a essa fala, mas você vai encontrar que a interposição simultânea do especial e do extraordinário é exceção à regra da singularidade recursal, de que para cada hipótese existe um recurso específico. Temos menos de 1 minuto, vamos dar a nossa pausa, já retornamos. Daqui a pouco.